E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que eu já falei de maneira dividida e distribuída em outros vídeos. Eu vou tentar reunir, vou tentar concentrar um pouquinho os conteúdos a respeito disso aqui, que é falar sobre flutuação. Isso foi um pedido de uma seguidora aqui do nosso canal, uma professora que alegou que está com problemas com os seus alunos a respeito de flutuação, né? Tá ficando meio que sem ideia, pediu para eu falar um pouquinho a respeito disso. Eu vou falar um pouquinho e eu acho que eu vou ajudá-la, principalmente respondendo 3 perguntas na parte final desse vídeo aqui. Vamos lá então. Quando a gente fala de flutuação, o corpo humano ficar na superfície da água, né? Eu gostaria de lembrar que o corpo humano naturalmente tem flutuação positiva, viu? A densidade média do corpo humano, ela é menor do que a da água e o corpo humano tem uma flutuação positiva. Essa flutuação positiva, ela ocorre basicamente por 2 fatores. Em primeiro lugar, presença de tecido adiposo, que é um tecido que muita gente tem bastante, os gordinhos têm bastante, as mulheres por causa do seio, quadril mais largo, panículo adiposo mais espesso do que no caso dos homens, principalmente. Muita gente flutua muito fácil. A gente fala que eu costumo falar que as mulheres boiam que nem uma rolha, né? São muito boas alunas por causa disso, flutuam fácil. Então, o primeiro componente da flutuação é o tecido adiposo e o segundo é o ar dos pulmões. Nós temos bastante ar nos pulmões. O volume respiratório residual, só para você ter uma ideia, que é aquele ar que entra quando a gente nasce e só sai quando a gente morre, é um ar que fica lá dentro, é 1,5 litros de ar. O volume de reserva expiratório, que é o volume que fica nos nossos pulmões, mesmo numa expiração profunda, é mais 1 litro, são 2,5 litros de ar. Então, quando a gente respira normalmente, sem fazer atividade física, o nosso pulmão tem 2,5 litros. Aí quando você dá uma inspirada, vai para 3. Aí 2,5, 3, 2,5, 3 é bastante ar. Então esse ar nos pulmões, mais o tecido adiposo que nós normalmente temos, faz com que a gente tenha flutuação positiva. Agora, quando a gente fala de natação, a gente não está falando de qualquer flutuação, nós estamos falando de flutuação na posição horizontal, claro. Natação é se deslocar no meio líquido, e para se deslocar, ninguém vai se deslocar na posição vertical, você vai horizontalizar, você vai fazer na posição horizontal, seja no decúbito ventral, seja no decúbito dorsal, a gente vai colocar o aluno na posição horizontal. Então a gente tem que resolver alguns problemas. Primeiro problema é colocar o aluno na posição horizontal. Ele ter coragem para fazer esse tipo de coisa, sair fazendo um deslizamento inicial, né? E depois retornar à vertical, pôr o pé no chão da piscina, que é aquela famosa manobra da retomada da vertical, que eu já falei aqui em prosa e verso milhares de vezes, já falei disso. O aluno tem que dominar isso, como é que vai para a posição horizontal e como é que retoma a posição vertical. Esse é um problema que tem que estar equacionado. O segundo problema que tem que estar equacionado, se o aluno vai para a posição horizontal, é a respiração. Porque a posição horizontal no decúbito dorsal, o rosto fica para fora d'água. Mas no decúbito ventral, não, o rosto fica na água. Então, na natação, nos nados, nós temos que, para respirar, tirar o rosto da água. No nado crawl, no giro de cabeça, e no nado peito e borboleta, na elevação frontal, quando o nadador faz a respiração. Então, isso tem que ser resolvido sem comprometer a flutuação, essa horizontalização do nado, né? A gente precisa fazer esse tipo de coisa. E a última coisa que nós, professores de natação, temos que equacionar é o equilíbrio, porque nos nados alternados, o nadador tem que fazer aquele rolamento de ombro, aquele giro de ombro, para possibilitar que o ombro de cima faça uma recuperação do braço e o braço de baixo faça uma boa puxada. Isso vale para o crawl e vale para o costas, né? Então a gente tem que resolver esse equilíbrio para fazer esse rolamento de ombro. Eu já falei isso também em vídeo. Vem essencialmente do batimento de perna. As pernas ajudam muito ao nadador ter esse equilíbrio e possibilita essa oscilação lateral para o nadador poder fazer esse movimento do braço. Então olha o nosso trabalho como não é fácil.
quantas coisas têm que serem equacionadas, por isso que tem gente que tem dificuldade, adultos com medo vão devagarzinho. Porque horizontalizar não é uma coisa simples, não é uma coisa boba, não. Exige todo esse trabalho. Exige perseverança por parte do aluno e trabalho por parte dos profissionais de natação. Agora eu vou explicar uma coisa interessante, eu vou usar uma auxiliar antiga minha, que é essa canetinha aqui que eu já usei uma vez. Eu estou segurando essa caneta. Isso aqui não é uma caneta, isso aqui é um nadador. Essa tampinha branca é a cabeça do nadador. Eu estou segurando o nadador aqui na altura dos pulmões, na altura do peito dele. Aqui está o quadril e aqui estão as pernas, ok? Estão vendo aqui? Ok. Então assim, quando eu falei sobre o ar nos pulmões, eu falei do centro de flutuação, ou seja, o lugar do corpo onde estão concentradas todas as forças do empuxo, que seguram o nadador em cima d'água, que são os pulmões. Aqui estão os meus dedos nesse centro de flutuação. O centro de gravidade, onde estão concentradas todas as forças de peso do nadador, centro de gravidade, estão nas crianças no abdômen e nos adultos um pouquinho mais embaixo nos quadris, mas estão de qualquer forma deslocados para cá. Então veja, o centro de flutuação está num lugar e o centro de gravidade está em outro. Isso tende a aplicar no corpo um momento de giro, tende a afundar. Quando essa distância não é muito grande, o corpo ainda consegue permanecer na posição horizontal. Então, mesmo o centro de flutuação estando no torso, no peito, e o centro de gravidade estando entre o abdômen e o quadril, o nadador muitas vezes consegue fazer isso. Mas tem certos alunos com as pernas muito pesadas, esse centro de gravidade fica muito deslocado. Pernas muito pesadas, quem faz musculação, joga futebol, pernas muito longas, também muito pesadas. Quando esse centro de gravidade se desloca muito, esse momento tende a afundar o corpo do nadador, tende a ficar assim. E dificilmente o nadador consegue atingir uma boa posição horizontal sem algum tipo de batimento de perna, que a gente chama de flutuação ativa. O nadador não consegue ficar na posição horizontal paradinho, quietinho, sem fazer nada. Seria flutuação passiva. Não, não. Ele tem que fazer algum trabalho ou de flutuação, ou de batimento de perna para a flutuação, ou de palmateio. Se ele não está usando os braços para outra função, algum trabalho de palmateio com os braços aqui ao longo do corpo, ele pode fazer também para se manter nessa posição horizontal. Então veja que isso acontece. Agora, isso aí não tem como mexer, viu, gente? Isso aí é a somatotipia do corpo, é a constituição do corpo do indivíduo, né? É a biometria dele, é comprimento de tronco e comprimento de pernas, é musculatura que ele tem nas pernas mais desenvolvidas. Certas etnias tendem a ter umas pernas mais pesadas mesmo, como os negros tendem a ter pernas mais pesadas. Então tem alunos que têm essa dificuldade mesmo, ok? Agora, respondendo às perguntas importantes, a primeira eu já encaminhei. Sim, há pessoas que têm muita dificuldade em fazer flutuação passiva, muita. Tem pessoas que não conseguem fazer uma flutuação completamente passiva. Eu preciso confessar que eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Eu não consigo ficar paradinho na posição. Para eu ficar paradinho na posição horizontal, eu tenho que pôr os braços à frente da cabeça, no prolongamento do corpo. Por quê? Porque aí eu coloco mais peso para cá, eu coloco os braços acima da cabeça e eu desloco o meu centro de gravidade mais para cá e eu consigo flutuar. Se vocês pedirem para um aluno fazer isso agora, se eu ficar com os braços aqui ao longo do corpo, braços não no prolongamento do corpo, mas aqui braços ao longo do corpo, eu não consigo, a minha perna desce. Então existem pessoas que naturalmente precisam disso. Em natação, muitos exercícios a gente fica com os braços mais à frente, então acaba que isso aí ajuda bastante, né? Ficar com os braços mais à frente, segurando uma pranchinha, fazendo um educativo de braços, os braços estão muito mais lá. Porque isso aproxima o centro de gravidade do centro de flutuação e horizontaliza o nadador. Olha que
interessante. Então, há nadadores que têm dificuldade mesmo e não vão conseguir mesmo. Agora, existem alunos, que não vão conseguir fazer essa flutuação totalmente passiva, e tem alunos que precisam fazer até nos primeiros exercícios o uso do pull buoy, o uso do flutuador, que é uma coisa que dá para fazer. Eu já ensinei isso, eu tenho um vídeo aqui sobre pull buoy especificamente, e olha, gente, é só usar o pull buoy bem alto, bem encostado no corpo, bem junto do corpo mesmo, né? Que dá para usar o pull buoy e fazer batimento de perna ao mesmo tempo. Dá. Só não dá para fazer batimento do peito, viu? Mas batimentos alternados, crawl e costas dá para fazer, e a golfinhada com o pull buoy também dá para fazer. Então, essa é uma estratégia. Agora, a principal pergunta que eu quero responder é a seguinte: não, você não precisa parar o aprendizado, você não precisa estacionar tudo e ficar trabalhando exaustivamente essa parte de flutuação, se você percebe que o aluno é desses alunos que tem essa dificuldade do seu próprio corpo mesmo em flutuar. Não há necessidade de fazer isso. Porque o tipo de flutuação que a natação exige não é uma flutuação passiva, é uma flutuação ativa. Então não há necessidade. Eu já tive alunos, crianças, adolescentes e adultos com muita dificuldade. Eu trabalho alguma coisa de flutuação, trabalho muito a retomada da posição em pé, trabalho de flutuação, um pouquinho passiva, um pouquinho ativa, mas quando eu percebo que o aluno tem muita dificuldade, coloco o pull buoy, deixo ele lá, peço para ele fazer ou algum palmateio ou algum trabalho de pernas, né, trabalhinho alternado, algum trabalho alternadinho e tal, e toco os nados. Porque nos nados ele vai fazer. Quando eu dei batimento de perna, o que eu falei do batimento de perna? Eu falei das 3 funções: propulsão, equilíbrio e sustentação. Equilíbrio para o rolamento de ombro, propulsão, que é a função mais óbvia, todo mundo fala nisso, e sustentação do corpo na posição horizontal. Complementa essa sustentação, que é fundamental, principalmente no caso dos alunos que têm esses problemas de flutuação. Então, a gente não deve dar uma importância exagerada, deve dar importância, claro, é uma fase importante, principalmente conseguir do aluno um certo relaxamento, um certo domínio dos decúbitos, decúbito ventral e decúbito dorsal, da manobra da retomada da vertical de ambos os decúbitos, essa coisa toda, né? Deixar que ele perceba a flutuação, porque isso dá muita confiança para o aluno, principalmente o aluno que está muito apegado à pranchinha, ele acha que ele está meio que de pendurado na prancha, como quem segura na beira de um abismo, né? Se ele soltar a pranchinha, ele vai afundar. Não vai afundar. A água está te segurando, campeão. Então esse trabalho de flutuação, ele é bom, porque se o indivíduo perceber, através da sua própria percepção, que a água está segurando, ele vai ficar mais tranquilo. E ele, dominando a manobra da retomada da posição vertical, vai ficar mais tranquilo ainda. Tá bom? Então não se deixe impressionar por isso, se vocês tiverem alunos com dificuldade disso, e podem continuar. Tem alunos, principalmente adultos, tem alunos que só vão ter um domínio da flutuação um pouco maior e conseguir fazer uma flutuação passiva ou quase passiva quando já estão fazendo, às vezes, crawl e costas, sabia? Quando já estão fazendo um nado. Então ele está mais calmo, ele já domina, ele já tem um batimento de perna equilibrador para fazer aquela oscilação lateral, ele vai relaxando, ele sente que ele domina mais a água, a piscina pode ter até uma parte funda que ele já está tranquilo, que ele já vai isso, ele não está mais tão tenso assim. Então tem alunos que acabam dominando a flutuação mais tardiamente. A flutuação não é um pré-requisito muito rigoroso para ensinar os nados, não é. Se ele tiver um trabalho de flutuação e deslizamento assim, apenas razoável, você pode tocar os nados. Pode. Tá bom? Espero ter ajudado a essa moça que me ligou, minha colega, professora,
que ligou. Espero ter ajudado todos aí, pessoal que está com dificuldade aí de flutuação, principalmente os adultos, os homens adultos, né? A mulherada não tem problema quase, a mulherada era uma beleza. Eu falava, a mulher, boia que nem uma rolha, você manda ela bater braço e perna, ela sai nadando, pô. As mulheres são as alunas mais fáceis que tem. Homem é problema, homem é problemático, homem é muito mais difícil. E eu recebia homens às vezes com recomendação médica, problemas de coluna, essa coisa toda, eu tinha que ensinar, então tinha que superar esses problemas. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Ativa o sininho no todas para receber todas as notificações, né? E você me fala, você teve problema já de flutuação? Está tendo problemas de flutuação? Professores, já enfrentaram alunos com muito problema de flutuação? Interajam aqui com a gente, coloque aqui nas observações. Eu até agora consigo responder praticamente todo mundo que me escreve. Consigo responder todo mundo. E essa interação, todas essas interações ajudam muito a qualificar os vídeos, e os vídeos são melhor distribuídos pelo YouTube e a gente acaba ajudando mais gente. E continue mandando sugestões como essa aqui. Continue mandando sugestões. Porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!